Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o seu professor Cleiton, professor de matemática da escola Albertina Fortarel. Bom, essa semana iremos iniciar o terceiro bimestre, né? E eu quero trazer um assunto pertinente ao último assunto do segundo bimestre, que ficou para trás, né? Não deu para a gente passar naquela semana. E eu vou estar trazendo para vocês para a gente poder encerrar o assunto do segundo bimestre. É um assunto importante, é um assunto que está no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, né? Vocês irão trabalhar com gráficos, né, na carreira de vocês, seja qual for a carreira que vocês irão plantear, ou se de repente você vai ser um executivo, né? Vai ter seu próprio negócio, os gráficos irão te ajudar a entender melhor os números, né? Então, eu vou trazer para vocês aí, né, alguns tipos de gráficos que a gente tem no nosso dia a dia, né? Primeiro, antes de tudo, eu queria falar sobre a base de dados, né? A base de dados é aquela base aonde as informações para o determinado gráfico se está, né? Você tem que ter uma base de dados para construir um gráfico, né? É uma base de dados em forma de planilha, né? E você pode ter dois tipos de base de dados. Logo, eu irei mostrar para vocês esses dois tipos de base de dados, né? Temos aqui o gráfico de segmentos, né? O gráfico de linhas, né? Iremos também falar sobre os gráficos de barras horizontais e verticais, os gráficos de setores, né? Os gráficos de setores, que é o famoso gráfico de pizza, né? Aquele gráfico em forma de pizza. O cartograma, já viu falar desse gráfico? Cartograma, iremos também abordar esse importante gráfico. E o histograma, né? O histograma, eu até deixei um exemplo aqui para vocês, né? Aqui no caderninho aqui, ó. É um gráfico que ele parece um gráfico de barras vertical, mas não. Observe que no histograma, a cada barrinha aqui, ó, que está na vertical, ela está emendada uma na outra aqui, ó. Já no gráfico de barras, existe uma separação entre cada barrinha. Então, essa é a diferença, né, do gráfico de barras para o histograma. E a base de dados também é diferente, eu vou estar mostrando para vocês. Já que a gente está falando de gráfico de histograma, eu queria mostrar para vocês aqui, ó, na página 222 do livro didático. Eu vou estar postando essas páginas lá no Drive da escola, tá? Verifique lá também. É uma base de dados de um gráfico de um histograma, ó. Observe aí, né? Isso aqui é uma base de dados, né? Onde eu tenho aqui a distribuição da frequência das alturas de 32 alunos do ensino médio. Aqui eu tenho nessa primeira parte, né, nessa primeira coluna, a altura e a frequência. O que seria essa frequência? Significa que tem 5 alunos entre 140 e 150 centímetros de altura, né? O 150 aqui, observe, né? Tem um segmento de reta e aqui tem um tracinho na vertical. Observe que quando você se deparar a esse símbolo aqui, ó, isso significa que nessa frequência o 150 não está valendo. Ele está ali para base de efeito, mas ele não está valendo. O intervalo dele é de 140 a 149. O 150 vai estar na segunda linha. Então, quando não tiver esse tracinho, né, no final, significa que aquele último valor, 150, o que está valendo é o 149, é o valor anterior. Beleza? Então nós temos aqui, ó, entre 150 e 160, nós temos 9 alunos. Entre 160 e 170 temos 8 alunos. E assim vai até 180 a 190 centímetros, 4 alunos. Tá? Essa aqui seria a base de dados de um gráfico para histograma. Agora eu quero mostrar para vocês na página seguinte, né? Na página 223, eu tenho aqui uma base de dados que você pode usar tanto para gráficos de barras, gráfico de setores, que é o gráfico de pizza,
e o gráfico de linhas, né? Você dá para fazer com essa base de dados qualquer tipo de gráfico. Esses gráficos normalmente a gente faz ali, né, no Excel. Existem outros aplicativos, né? Mas o mais utilizado aí é o Excel, né? Você joga essa base de dados no Excel e constrói qualquer tipo de gráfico, né? Aqui é a produção de petróleo no Brasil de 2011 a 2016, né? Tem aqui o ano 2011 até 2016, né? E quanto foi produzido em milhões de barris, né? Em 2011 foi 800 milhões, em 2016 foram 954 milhões. Bom, agora eu vou mostrar para vocês, né, cada gráfico, né? Cada gráfico que a gente vai estar falando aí com vocês aí, ó. Nessa mesma página aqui, ó, já tem um gráfico de linha, né? Esse é um gráfico de linha. Observe aí, né? Ele pegou aquela base de dados lá, né, da produção de petróleo. Esse tipo de gráfico, ele é recomendado quando você tem uma evolução, né? Que você quer mostrar uma crescente e uma decrescente de alguma determinada situação. Ou até mesmo as duas situações, né? Observe aqui, ó. Você teve uma decrescente aqui, ó, entre 2011 e 2013, né? Foram produzidos de forma decrescente, e a partir de 2013 houve uma crescente, né? Esse seria, acho que, um tipo de gráfico mais ideal para representar algo que você quer mostrar de forma linear, tá? Temos também, né? Falamos aí do gráfico de linhas. Vamos falar um pouquinho do gráfico de barras horizontais e verticais, ó. Na página 224 aí do livro, nós temos dois exemplos, né? Também com a base de dados lá do petróleo, né? Observe aqui, ó. Isso aqui é um gráfico de barras na horizontal, onde as barras estão na horizontal. E aqui na vertical. Tem os mesmos valores, ó. Observe, né? Ó, 2011, 2012, 2013, né? A barrinha recuada e depois a barrinha, ela apresentando uma evolução aí com o passar dos anos, né? E por fim, né? O gráfico por fim não, né? Tem mais dois tipos de gráficos. E também temos aqui o gráfico de setores, né? Gráfico de setores. Aqui, ó, tem uma base de dados referente à medalha de ouro, né? No futebol feminino, nos Jogos Olímpicos de 96 a 2016. E temos 3 seleções aqui onde conseguiram as medalhas, né? Observe que o gráfico de setores, ele é importante aqui a ser utilizado quando você quer mostrar algo que está maior, né? No caso aqui, os Estados Unidos, ele teve 4 medalhas, comparando aos outros, né? As outras seleções aonde tem uma medalha cada uma, né? Observe aqui, ó. Tome cuidado com esse gráfico, que às vezes os valores estão tão próximos um do outro, ele não vai causar um efeito. Diferente daqui, ó. Aqui já tem um efeito grande, ó. Já dá pra gente ver que os Estados Unidos está se destacando aqui nos Jogos Olímpicos no futebol feminino, né? E também eu quero mostrar para vocês, né? Além desses gráficos que a gente acabou vendo aqui, né? Temos outros 2 gráficos importantes, que é o cartograma, né? Aqui na página 227, temos aqui, ó, o cartograma. Observa aí o mapa do Brasil, né? Densidade demográfica, né? Esse gráfico aqui a gente vê muito aí nos telejornais, né? Quando tem aquela previsão do tempo, que a apresentadora tá ali mostrando as regiões, se vai fazer frio, se vai fazer calor. Aquilo ali é um tipo de gráfico relacionado ao cartograma, né? Observe aqui, ó, densidade demográfica, aonde eu tenho as cores, né? Amarelo, laranja, vermelho, né? Aqui as informações do gráfico, ó. No amarelinho tem habitantes por quilômetros quadrados, né? Menos de 1. Aqui, ó, no laranjinha, um pouco mais claro, puxando para o amarelo, de 1,1 a 10, né?
Lá no último, vermelho, mais de 100, né? Isso aqui é a densidade demográfica, é a quantidade de pessoas dentro dessas regiões. Observe que na região litorânea do Brasil é onde se concentra a maior parte da população. Pode ver, tá tudo vermelho aqui, ó, certo? E aí, por fim, né, temos aí, né, falamos aí do cartograma, nós temos também o pictograma. Pictograma. É esse gráfico aí, ó. Quando você quer falar de uma forma, né, em vez de você colocar um gráfico de barras, né, você desenha aquilo que está sendo colocado. Por exemplo, a produção de carros no Brasil em 2017, né, mês a mês, ó. Aqui tem os veículos produzidos, né, quantidade de veículos produzidos. Aí tem aqui uma informaçãozinha, ó, que cada carrinho desse no gráfico representa 25 mil veículos. Cada carrinho desse, ó, 25 mil veículos. Então, aqui no mês de janeiro tem 25, 50, 75, 100, 125, 150. 150 mil, que é o valor que está aqui, ó, 149, 149.289. Então, dessa forma, você pode também estar representando, né, um gráfico utilizando o pictograma. Certo, pessoal? Então, ó, o gráfico, para ele poder trazer uma informação, ele tem que ter 3 características. A primeira característica, ele tem que ser claro. Ele tem que ter clareza. O gráfico deve ser capaz de disponibilizar informações de forma simples, tá? Mesmo para situações mais complexas, possibilitando a compreensão de todos. Então tem que ser bem claro. Segundo aspecto, ele tem que ser coerente. Ele tem que ser coerente, né? Ele tem que ser coerente. Todos os elementos do gráfico, assim como as cores e a disposição, devem ter a função de informar algo, né? Então tem que estar bem coerente essa parte. Você tem que saber fazer essa escolha, né? E a consistência. O que seria essa consistência? As informações devem ser apresentadas de forma exata, né? Sem manipulação dos dados e sem forçar uma interpretação tendenciosa. A gente vê isso muito na política, né? Hoje, não sei se vocês acompanham o telejornal, você vê a Globo batendo muito no presidente, né, Bolsonaro, e fazendo pesquisas tendenciosas para prejudicar a imagem do Bolsonaro, e você vê a Record fazendo ao contrário, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com as informações. Às vezes existe tendência para puxar a sua opinião, beleza? Bom, pessoal, eu acho que era isso, tá? Queria mostrar também um exemplo aqui que eu tenho aqui no livro, tá? Da melhor escolha de um gráfico aqui na página 230. Na página 230, ó. Observe aí, ó, tem um gráfico de linhas, né? Que fala sobre a quantidade de games baixados no Brasil, né? Desde 2009 até 2018. Eu tenho um gráfico de linhas, né? Aqui a quantidade de games baixados, né? Observe que teve uma evolução. Ó como esse gráfico é importante para mostrar essa evolução. Agora com as mesmas informações, ó, no gráfico de pizza, no gráfico de setores, né? Você vê que a informação não está clara aí, né? Observe aí que a informação parece que está bem igual. Você não vai conseguir ver uma evolução aí. Por isso a importância de você escolher o gráfico ideal, tá? Então aqui, ó, gráfico de setores e o gráfico de linhas, com a mesma base de dados, tá? Games baixados aí. Esse exemplo está na página 230. Beleza, pessoal? Ficamos por aqui nesta semana. Estarei postando aí no Drive da escola as atividades em cima desse assunto. E até a nossa aula na sexta-feira, às 7h45. Um abraço a todos, fiquem com Deus.